Sou Alessandro, né? Treino jiu-jitsu há 34 anos. Sou faixa preta quinto grau do mestre Otávio de Almeida Júnior, né? Também já treinei com o mestre Pedro Emetério. Sempre fui muito fã, né? Do Japão, da cultura oriental. Sempre tive muita vontade de conhecer o Japão, né? Era um sonho. E sempre disse para minha esposa que o dia que eu fosse para o Japão, eu ia treinar Kodokan, né? O berço sagrado do judô. Até porque também fiz judô até a faixa marrom, né? Na Associação de Judô e Mirim, né? Uma academia, na época, praticamente, ou grande parte de japonês, né? Com a cultura japonesa muito forte, né? Tudo era em japonês. Então, sempre tive aquele sonho, né? E aí, conseguimos aí organizar essa viagem para o Japão, né? Eu queria conhecer muito mais o Japão tradicional do que o Japão moderno de Tóquio, né? Mas realmente é um país fascinante, né? Então a gente foi para Tóquio, conhecemos vários bairros em Tóquio, né? No dia 1º de janeiro, né? A gente seguiu a tradição deles, né? Então a gente foi visitar o templo, né? Para agradecer e pedir, né, proteção por mais um ano. Comemos o moti, né, que é um doce feito à base de arroz, né, que traz boa sorte no dia 1º de janeiro, né, então é prática deles comer o moti. Né. Depois a gente foi de Shinkansen, né, para Kyoto, né, e no caminho teve o Monte Fuji, né, que fica perto de Shizuoka, né, pô, também maravilhoso com toda a sua imponência, né? Kyoto foi a capital antiga do Império, né? Se não me engano, no período Edo, né? Então, assim, muita história de samurai lá dentro, né? Então, assim, queria conhecer aquelas ruas tradicionais, né? Um monte de gente se veste a caráter, uma cidade que tem mais de 1.600 templos pequenos, grandes. Então, assim, é um Japão muito tradicional, enfim, maravilhoso. Né? Depois a gente também conheceu Kamakura, né, que tem o Buda gigante, né, que também é uma cidade menor, mas também com muita tradição antiga do Japão. Aí depois a gente foi na Kodokan, né, no dia 5 de janeiro, né, que era o primeiro treino do ano. E aí, por uma coincidência ou por uma sorte, né, como era o primeiro treino do ano, a abertura, né, do festival do início do ano foi feito pelo presidente da Kodokan atual, né, que é o Emura Haruki, né? Eu não o conhecia, também nem sabia, né? Eu vi um faixa vermelha lá, quer dizer que no mínimo ou ele é nono, ou ele é 10º grau, eu acho que é 9º grau. Aí, né, com toda a questão da cultura do jiu-jitsu, eu fui lá, né, cumprimentar, né? Fiz a reverência, nem sabia quem era. E depois descobrimos, né? Depois descobri que era o presidente atual da Kodokan. O dojo, obviamente, foi no dojo central, né, que fica no 7º andar, é um prédio de 8 andares, né, o último andar fica lá cheio de bancos para todo mundo assistir, são 3 andares só de dojo. Tinha bastante gente, eu acho que a seleção de judô da Indonésia estava lá treinando também, né, então realizei um sonho de treinar no templo sagrado do judô, onde passaram centenas de campeões mundiais, olímpicos de diversos países, então realmente era um baita sonho. A gente também em Tóquio, né, tem um templo chamado Meiji, que é onde fica a sepultura, né, dos 47 Ronins, né, que é uma história muito tradicional no Japão, né. Então também queria conhecer, né, pessoalmente, né, onde estão enterrados, né, o senhor deles, né, que é o Lorde Asano, a filha, e mais os 47 Ronins, né, inclusive o chefe, né, dos samurais, né, que é o Oishi. Vale muito pesquisar essa história, né? Mas de maneira super rápida. O, o, o mestre deles, né, o Lorde Asano, armaram uma situação onde ele, numa brincadeira lá, ele feriu um outro, um outro japonês, né, chamado Kira. Isso, né, deu a entender que ele tinha agredido Kira, que não era verdade. E aí a pena, na época, era enforcamento, mas como ele era muito honrado, né, o Shogun na época permitiu que ele fizesse o seppuku, né, o harakiri, né, que é o suicídio, né. Então ele
enfia aquela faca. O samurai sempre tem sempre duas armas, né, na cintura, duas espadas, uma pequena e uma maior. A pequena é que ele usa para fazer o seppuku, né, que é para... Então ele abre o ventre dele e ele sempre escolhe a pessoa de maior confiança, né, dele para decapitar ele. E aí foi o Oishi, né? E aí o Oishi jurou vingar a morte do mestre dele, né? Então ele, junto com os outros samurais, perseguiram até conseguir matar o Kira, decapitaram, levaram ele neste lugar onde eles estão todos enterrados. Tem uma fonte que eu até tirei foto, onde eles lavaram a cabeça do Kira, né, e colocaram em cima da sepultura do mestre deles, que é o Lord Asano. Obviamente eles foram condenados, né, porque o Shogun não permitiu, e já tinha dito que não ia permitir qualquer atentado contra o Kira, mas o Shogun na época entendeu, né, e como foi um ato muito de bravura, permitiu que todos eles também fizessem o Harakiri, o seppuku, né? Então todos os 47 cometeram suicídio. Então a história traduz muito, né, a questão do Bushido, né, que é o código dos samurais, né? Então realmente uma viagem espetacular, com muita história, um país fascinante pela sua cultura, principalmente para nós que fazemos aí arte marcial, né? Em que pese, né, Kodokan ser o templo do judô, mas todo mundo sabe, né, que Jigoro Kano, o próprio Kimura, né, e outros tantos faixas pretas da época do Jigoro Kano eram oriundos e eram praticantes do jiu-jitsu. Então para mim também não deixa de ser um berço sagrado também do nosso jiu-jitsu. Trouxe até um livro também de Neuazá, né, de técnica de solo, do Kozen Judô, né, que é uma vertente, foi durante alguns anos meio que um rival da Kodokan, né, porque é uma vertente do judô muito mais próxima do jiu-jitsu, porque eles enfatizam muito a luta do chão, né, e certeza que você conhece bem, né, você vê eles lutando, né, muitos deles inclusive utilizam uma guarda muito parecida, né, com a Della Riva, né, então também não pude deixar de trazer algumas coisas. Inclusive também realizei um outro sonho, né, que foi trazer um kimono e uma faixa preta feita no Japão, né, porque essa com certeza é pro resto da vida.